Anderson Schultz Vieira, policial civil. Sim, senhor. O senhor é parente, amigo ou inimigo do Almistone Luiz dos Santos ou do José Roberto Nunes de Oliveira? Não, senhor. Então, eu vou tomar seu compromisso, tem que dizer a verdade, responder tudo que for perguntado para o senhor. Não pode mentir nem esconder nada. Tá certo? Se fizer isso, pode vir a responder por falso testemunho. O senhor atuou na investigação do caso? Sim, senhor. Tem uma comunicação de serviço do senhor? O senhor teve acesso a ela? Não, senhor, agora não. O vídeo, compartilhe com ele na tela lá, por favor. E depois nós temos um depoimento do senhor, que o senhor já prestou, depois nós vamos ler. Paulo, na gravação? Pode. Manda mentira aqui. Pode ser. Pode pausar. Então, um instante, vou pausar a gravação. O senhor confirma o conteúdo da comunicação de serviço e do depoimento? Ok. Doutor. Bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bom? Vamos lá. Conhece o acusado? Sim, senhor. Tá. Recorda, consegue me descrever as atividades dele, os implicados criminosos que o senhor lembra, deve ter contido, as informações que você tem de investigação ali? Dentre outras investigações também, assim como essa, a gente chegou a várias informações para a gente e várias brigas eles estariam envolvidos lá, né? Inclusive antes desse ocorrido aí, já foi até julgado aqui, e também no tráfico de drogas. Inclusive, nós cumprimos um mandado de busca e apreensão na residência dele e encontramos drogas. Esse mandado de busca e apreensão foi determinado após esse delito aí, né? Você consegue recordar? Não me Não recordo. recordo, tá. Então, mas foi um cumprimento que determinado pela justiça e aí na residência dele mesmo foi encontrado. Isso, ele não se encontrava no local na hora da busca, mas dentro de 5 instantes foi encontrar drogas. Tá. Ele é de Cachoeiro do Aranã lá, né? As informações dariam conta que ele seria uma das pessoas ali responsáveis, ou se não, o principal responsável pelo comércio desses entorpecentes lá na comunidade? A população afirmava isso, Aham. formalmente, né? Aham. Você chegou a conversar com as pessoas da região ali, perguntar sobre ele, se tinham medo dele? Algumas Sei. afirmavam que sim, não queriam dar nomes para não envolver com justiça, né? Não temer represálias. Aham. Cachoeiro do Aranã é um povoado, podemos dizer assim. Sim. É pequeno lá, todo mundo se conhece, todo mundo se esbarra na rua no dia a dia. Todo mundo. Se fosse um bairro grande. Só. Aham. Tá. Senhor, nas comunicações de serviço aqui estão no processo, o senhor chegou a afirmar que existiam informações que ele sempre andava armado por lá. Chegou a relatar para a gente na delegacia, através de denúncia, na cópia, que ele era visto, às vezes, com arma na cintura. Em relação ao fato em si e a vítima, consta aqui que a vítima também tinha ali um histórico também criminoso. Confere, o José? Eu trabalhei por um período no sistema prisional e lá eu conheci a vítima, esse José Roberto. Né? Já cumpria pena lá, já era envolvido em tráfico de drogas. Inclusive, momentos antes de acontecer esse crime aí, chegou a denúncia que ele estaria com uma arma lá em Cachoeiro do Aranã. Uma arma longa, salvo engano, uma escopeta, uma espingarda, não sei. E a polícia estava no intuito, a polícia militar fazendo várias rondas lá no intuito de pegar José Roberto com essa arma. E já tinha informações acerca dessa briga, desavença entre os dois, assim, um durando o outro de morte? Questões relacionadas à droga, né? A droga que... O José Roberto, além de traficar também, ele era usuário. Tá. Outra informação que consta dos autos aqui das comunicações de serviço são no sentido de que dias antes, né, já existia essa, como você falou, essa desavença entre eles, e que teria tido um fato onde um ou outro teria desferido um tapa na cara. Não sei se foi o Almistone ou se foi o José que deu... Salvo engano, já tem um tempo, parece que era o José Roberto que tinha desferido um tapa na cara do Almistone. Isso teria gerado algum tipo de informação no sentido que o Almistone estava caçando o Jurando de morte, ou um ou outro, assim? Parece que a arma que o José Roberto estava portando na região lá na época era para matar o Almistone, que acho que deu o tapa na cara desse. Você tem informação
se essa arma que o José Roberto, que é a vítima, teria ali, que ele utilizaria em tese para matar o Aldo tem informações se essa arma foi encontrada com a vítima no dia que ela foi morta, se ela foi encontrada junto ao corpo, ou não recordo? Não me recordo. Não recordo, tá. Tem outra informação do seu procedimento aqui, da sua informação de investigação, que o Aldo Stone, antes desses fatos, teria tentado assassinar o senhor Fernando Antônio Monteiro com 2 golpes de faca, sendo um no ombro e no braço direito, devido ao fato de deste tentar ter primeiros golpes, que certamente era para sentar seu abdômen. Então, o senhor chegou a participar dessa apuração? Sim, senhor. Sim, senhor. Conhece esse fato aí? Conheço, né? Inclusive, foi julgado aqui, eu participei também do julgamento. Foi o procedimento do ano passado, né? Pode. Tá. Tem informação aqui que durante nessa data aqui, 10 de 12 de 2022, já existia o conhecimento da Polícia Civil no sentido de que o Aldo Stone estava ali em envolvimento, era um sujeito perigoso e que existia aqui até uma representação à época de uma prisão preventiva contra ele, ou de uma supressão, e acabou que não teria saído, e nesse sentido ainda, por estar livre ali, acabou acontecendo outro crime que envolvia outra situação. Foi nessa ocasião que foi pleiteado o pedido de prisão preventiva, juntamente com o pedido de busca e apreensão, a justiça só concedeu a busca e apreensão, até lá. E posteriormente houve esse ação criminosa. Naquele só para voltar um pouco no cumprimento de mandado de busca e apreensão, no dia 23 de 9 de 2022. Foi anterior ao delito, então. Aqui consta 23 de 9 de 2022. Foi anterior ao delito. 3 meses antes. Lá foram encontrados 5 pinos de cocaína, maconha, dinheiro, faca e bastante madeira. Isso. Outra informação é que no dia 24 de 9 de 2022, ou seja, um dia depois do mandado de busca e apreensão, no qual ele não foi preso, quer dizer, não sei se a informação é correta, ele teria, juntamente com o irmão, a PIN não foi encontrada no dia na casa, né? Só fez a apreensão, não chegaram a prendê-lo. Claro, a esposa dele lá. Certo. Então, consta informações aqui que no dia 24 de 9 de 2022, ou seja, um dia depois da busca e apreensão, ele teria espancado, juntamente com Michel, o irmão dele, um cidadão nacional conhecido como Vinicius, que era colega dele. Sim. Não recordo essa informação? Outra parte da sua comunicação de serviço relata o seguinte, que assim sendo, não logramos de qualificar testemunhas que presenciaram a história assassinando José Roberto Nunes com 16 facadas. Isto é, ninguém aceitou prestar depoimento sob total sigilo, nem mesmo aderindo ao programa de proteção de vítimas e testemunhas. Correto? Correto. Mas algumas pessoas relataram terem visto o Aldo Stone chamando o José Roberto minutos antes para acompanhar até a outra rua, onde se deram os fatos, de onde o senhor Aldo Stone foi visto correndo com uma faca na mão suja de sangue. Correto. Correto? Só isso que eu quero dizer. Doutora, Já lembro. Então, mais próximo de explicar. Já lembro.
O senhor é policial civil, é isso? Sim, Há quanto tempo sua atuou aqui na comarca? desde 2018. 2018. Essa comarca só aqui na comarca de Itapamirim, que abrange também Frei Gaspar, onde está o distrito de Cachoeira de Arana, é isso? Cachoeira do Aranã. Arana. Essa senhora. O senhor foi o único policial civil, o senhor é investigador de polícia, senhora? O senhor foi o único policial civil investigador de polícia responsável por esse processo? Eu era responsável pela área, né? Cachoeira do Aranã, Frei Gaspar e Campanário. Em todas as diligências, às vezes eu ia sempre com a equipe, às vezes de 3, às vezes de 2, nunca só. Quando o senhor foi fazer essa diligência, quem mais estava com o senhor? Não me recordo. Não se recorda. Eu era responsável sozinho pelo local, mas volta e meia chamava um colega, chamava outro. Na comunicação, salvo não deve ter uma assinatura. Eu não preciso ser postado, eu gostaria de saber se o senhor se recorda ou não. O senhor esteve no local e disse que ele era muito temido e que ele teve muitos envolvimentos com os tipos de criminalidade, inclusive tráfico de drogas. Quantas vezes o senhor já ouviu falar no Almistone, lá em Frei Gaspar, ou no Cachoeira do Aranã, enquanto o senhor esteve à frente de investigações? Doutora, em várias brigas que eu colhei naquele local, ele estava presente e envolvido na briga. E quantas vezes o senhor prendeu? De prisão mesmo, não me recordo. Não se recorda. Tu sabe dizer se a polícia militar chegou a prender ele alguma vez? Sim, senhora. As prisões últimas que fez foi a Polícia Militar. E tudo Antes dos fatos. após os fatos. Após os fatos. Mas antes desses fatos aqui, o senhor não se recorda se a polícia militar já viu prendido. Tenho quase certeza que sim. Lá é um local pequeno e ele mora num lugar alto. Toda vez que a gente chegava com a viatura para frente, alguém avisava e ele fugia. O senhor disse que vários populares falavam dele de forma anônima, né? Informalmente, por temia. Eu estive olhando, não sei se o senhor também é do conhecimento do senhor, a ficha de antecedente criminal do meu cliente. E vi que o senhor também tem um conhecimento sobre a ficha criminal da vítima, tá? Quero ficar registrado, se for algum familiar da vítima, eu estou aqui por conta, né? A memória da vítima fazendo alguns juros de direito, mas estou exercendo meu ônus. Na ficha criminal de Roberto, vítima, ela é uma ficha muito extensa, não sei se você já tem conhecimento, como você disse que tem, onde ele tem diversos outros atritos. O senhor, pelo que o senhor teve lá na apuração, teve algum outro nome que foi mencionado lá no local policial? Que poderia ter sido uma segunda pessoa, que poderia ter tentado contra a vida da vítima, uma vez que ele tinha uma ficha criminal extremamente extensa, inclusive respondendo até por homicídio? Não, não havia. Não houve outros nomes. O senhor disse que José tomou conhecimento que José Roberto desferiu tapa na cara de Almistone. O senhor se recorda quando isso aconteceu? Doutor, antes dos fatos, né? Lógico. E populares lá falavam que teve essa desavença entre eles e que, inclusive, o José Roberto estava andando armado para poder vingar essas celeumas entre eles, né? Essas brigas. Então, praticamente, José Roberto já pretendia matá-lo? De acordo com informações que nos chegaram, sim. O senhor disse aqui que teve uma busca e apreensão dia 23 de nove de 2022 na casa de Almistone, onde foi feita a apreensão de entorpecentes e outros materiais ilícitos. O senhor prendeu o Almistone nesse dia? Nesse dia, nós tivemos a informação que ele empreendeu fuga ao a gente chegar no local. Inclusive, tinha solto em volta da casa um cachorro pitbull. Nós solicitamos a moradora que estava lá no momento para que prendesse o cachorro, para a gente não ter que eliminar o cachorro, né? Porque quando a gente vai cumprir mandado de busca e apreensão, se tem cachorro,
e vai correr risco de contra a nossa equipe, a gente tem que, infelizmente, abater o cachorro. Solicitamos a retirada do animal e assim foi feito. Adentramos a casa e foi encontrado drogas em cima de uma estante ao lado da cama de casal dele e da esposa. Mas ninguém foi preso. Ninguém foi preso. Nem mesmo a esposa. Salvo engano, não sei se foi conduzida, ela era menor de idade, estava lá com, alegou que não era dela, alegou que ela estava limpando a casa, que ficava, salvo engano, na casa da sogra, que era do lado, tudo no quintal. Quem falou para o senhor que viu o Alstone correndo com uma faca na mão? Todos os relatos que chegaram para a gente foram de forma apócrifa. As que se identificaram não quiseram se identificar formalmente por temer Por represálias. gentileza, eu sei o que significa, mas para os jurados talvez não. Nós prezamos de vocês, com devido respeito. O que é uma situação apócrifa? É uma denúncia anônima feita por via telefone, na maioria das vezes. Só que, além dessas denúncias apócrifas, tiveram também denúncias presenciais e pessoais, onde a pessoa pediu, clamou para não citar seu nome, né, em nenhum ato formal da polícia. Nem mesmo foi feita uma denúncia anônima, como é feito pela polícia, colocar a testemunha como anônima. Isso também não foi feito. O programa de testemunha foi oferecido a essas testemunhas e, mesmo assim, elas não quiseram se aderir, devido ao fato de Cachoeira ser um local desprovido de policiamento ostensivo 24 horas e de difícil acesso. Outra pergunta que eu tenho para o senhor. O senhor disse que o meu cliente ele cumpre pena, chegou até a cumprir pena, uma tentativa de homicídio contra uma pessoa de nome Fernando. O senhor mencionou aqui. Além desse fato, o senhor se recorda se ele já teve envolvimento com algum outro tipo de tentativa de homicídio ou crime dessa espécie? Teve uma briga lá com o tal de Vinicim, né? Parece que eles estavam até com machado ou cabo de machado. Sim. Teve outra briga lá em Boa Ventura, bairro de Boa Ventura, com esse Fernando aí, que estava lá presente, já tomou uma facada. O senhor foi o senhor responsável por tudo, né? Ouviu todas as testemunhas. As testemunhas são ouvidas em cartório, geralmente pelo escrivão de polícia. Nem todas as oitivas, o investigador está presente. As investigações em local foi feita por mim e minha equipe. O senhor chegou a ver a ex-esposa da vítima? Doutora, eu não, mas com certeza ela deve ter sido ouvida em cartório. O senhor tomou conhecimento que a vítima tentou matar o filho da ex-esposa, o enteado, o senhor Washington? Não me recordo. Não se recorda. Inclusive por 2 vezes, uma por foice e outra por arma de fogo no mesmo mês? Não me recordo. Não se recorda. O senhor chegou a conversar com a testemunha Luciene? Por nome, não me recordo. O local, chegou aí no local no dia dos fatos, no momento dos fatos? Não, senhora. Não foi no local. Mas só foi posterior? Exatamente, para as investigações, porque como funciona na Polícia Civil, ocorre o fato, é denunciado, né? Ou a Polícia Militar faz a prisão e a apreensão, é conduzido até a delegacia de polícia e, através disso, o delegado de polícia expede uma ordem de serviço que é encaminhada à equipe responsável posteriormente. Tá. Quando o senhor policial esteve no local dos fatos, era uma rua que a gente tem algumas fotografias aqui nos autos, não há necessidade de mostrar, se o senhor quiser, se acha que há necessidade de mostrar. Depende do que a senhora for perguntar. Pelo que eu vi, é uma rua que não tinha calçamento na época, estou correta? A cachoeira era toda descalçada, né? Era toda descalçada. Não lembro se na época já tinha calçamento. Tá. O senhor sabe me dizer se era uma rua que não tinha moradores nenhum, se tinha residência na rua? Não sei dizer. Se a senhora puder voltar as fotos aí. Você coloca, por gentileza, sabe? Só me informar o. Essa aí? Tá aparecendo? Tá uma outra. Pode ser aquela outra mesmo.
essa rua. Tinha outras moradias nessa rua? Doutora, eu creio que não, né? Eu creio que não, só não se recorda se tinha. Não me recordo, mas pela foto dele não tem casa aí perto, não, né? Policial, outra pergunta que eu tenho que fazer para o senhor. Quando o senhor esteve lá no local dos fatos, o senhor tomou conhecimento de que naquele mesmo dia a vítima estava armada? Estava andando armada? No mesmo dia, não. Eu não sabia que ela estava andando armada no mesmo dia. Não. Não chegou conhecimento do senhor que a Polícia Militar recebeu uma denúncia por volta do meio-dia, do dia que aconteceu os fatos, e a vítima estava com uma espingarda. Não sei, não me recordo se foi nesse dia, mas eu sei que tinha chegado essa denúncia sim para a Polícia Militar que a vítima estava andando armada na região. A vítima também era uma pessoa temida na região de acordo com a ficha de antecedentes criminais dela, policial? Eu creio que sim. Eu estou satisfeita, excelência. Não tem mais perguntas. Não agradeço, policial. Os jurados têm perguntas? Então nós vamos encerrar seu depoimento. Chutes, muito obrigado. Sargento Rogério Gomes Silva. Bom dia. Sargento, o senhor é parente, amigo ou inimigo do acusado Alvistone Luiz dos Santos ou da vítima José Roberto Nunes de Oliveira? Não, senhor. Então, vou tomar seu compromisso, tem que dizer a verdade, responder tudo que for perguntado para o senhor, sem mentir nem esconder nada, tá certo? Nós temos aqui um REDS, tem depoimento do senhor. O REDS, o senhor teve acesso antes? Confirma o conteúdo dele? Perfeitamente. Ok. O depoimento nós vamos ler para o senhor, escuta com atenção. Pausar a gravação. Perfeitamente. Confirma? Então, essa Lucinéia que apontou o senhor, o acusado, como o autor do crime, que ela teria visto ele saindo do local dos fatos com a faca suja de sangue, é isso? Como é que... O que ocorre, Nantes? No dia, eu estava de serviço, eu, Sargento Rodrigo, e o Sargento Pinheiro também. Aí nós recebemos uma ligação daqui que estava por aí, da SOF, né? Então, conta que o José Roberto estava com a arma em via pública, né? Deslocamos lá para resolver a demanda. Aí chegamos lá para procurar, mas chegamos lá, deparamos com a situação já de si, nós vimos um aglomerado de pessoas e já havia ocorrido o fato. Aí conversando com a pessoa, começamos a conversar as coisas com ela. Aí ela sentada de frente a uma igreja, próxima à torre, de telefonia, para atenção. Aí ela disse que viu o Almistone passando. Aí o Almistone, o Belo estava conversando com os guardas lá. Daí, o Almistone chegou, chamou o José Roberto. Esse foi atendê-lo e o guarda saiu. Saiu para atendê-lo. E depois ela disse ter visto ele retornando, correndo com a faca na mão do senhor de São Paulo. Sim. E ele é temido. É temido na região? Todo mundo está temido. Com várias ocorrências. Eu retornei para Gaspar, tem 6 anos que eu trabalho para Gaspar. E o pessoal lá tem medo. Tem medo de falar, tem medo de anunciar. Então, se saiu de Frei Gaspar para Cachoeira para atender a ocorrência do Zé Roberto com a arma e chegaram lá, se depararam já com o Zé Roberto morto. Sim, isso mesmo. Uhum. Mas, vamos dizer, vocês chegaram no local e se depararam com o corpo da vítima na rua. Isso. E foi encontrada alguma arma ali com a vítima? Na hora não. Aí Foi apreendida uma arma de fogo. Sim. Mais tarde, como o cálculo inicial da denúncia que ele estaria na rua em via pública com a arma, aí nós diligenciamos em busca, né, acionamos perícia, aquela coisa toda, então, lá no local. Diligenciamos para ver se localizava o autor. E nessas diligências eu vi o Rodrigo e o soldado Caldas, do Recabo, estivemos na residência da mãe do José Roberto. E ela, dona Vital, nos entregar, né, segundo informações, carregava comigo para nos entregar. E disse que esse fato havia ocorrido meio-dia, não foi de imediato. Ele estaria com a arma Meio-dia. Meio-dia. Caso. E o homicídio ocorreu que hora, o senhor se recorda? Não recordo, mas só que nós assumimos o serviço em Frei Gaspar, foi à tarde, 16 horas. Aí nós assumimos o serviço
Sargento Meira me ligou, aí que nós fomos diligenciar para ver essa Então, assim, o momento da vítima com a arma e o momento do homicídio foram distintos. A arma foi encontrada na casa da vítima e foi entregue pela mãe. foi me entregue a mim pela senhora Lidara. Sim. Essa Lucinéia, ela externou temor ao depor? Ela deixou claro que ela temia prestar aquela informação? Ela comentou comigo, se o sargento estou falando, mas não tem medo. Isso é mais. Doutor, Boa tarde, Sérgio. Nossa, tranquilo? Tá. Sabe a idade aparente dessa senhora Lucinéia? Não, senhor. Aparentemente mais 40, mais 50? Não, mais não. Mais nova? Eu não sei mais. Aham, certo. Em relação à arma, o senhor disse que ela foi encontrada posteriormente ao encontro do corpo, né? Posterior. A arma nos foi, Na casa dele. nos foi entregue pela mãe dele na residência dela. Aham, Eu não sei dizer se ele residia com ela. aham, aham. Sabe a distância da residência em relação onde o corpo foi encontrado e a residência? É muito próximo ou não? Não, não sei dizer assim, a distância exata, mas é dentro do município ali, dentro do distrito, na verdade, né? Acredito que isso aí é coisa de talvez 1 quilômetro. Certo. Chegou a conversar com a testemunha Warlan? Ele confirmou para você também que estava conversando com o Amistone e que estava conversando com o José e que o Amistone chegou? Perfeitamente. Mas nós nos deslocamos até a residência dele, né, porque tomamos conhecimento que ele estava conversando com o José Roberto. Aí ele falou que comigo, ele falou, né, com a equipe, ele falou que simplesmente havia cumprimentado o José Roberto e que o Amistone o chamou e que ele saiu e foi para a casa dele. E que depois eu tomou conhecimento do ocorrido. Mas eu formou do lado, foi não sei o que foi. Sabe me informar se esse momento foi próximo, esse momento do encontro dele e dele ter avistado os dois envolvidos ao momento da morte? Eu acredito que não foi muito longe, não. Porque né, nós saímos de Cachoeira. De Fregas para irmos até Cachoeira para ver uma situação. Chegamos lá, já deparamos com a situação. Então, acredito que não teve um lapso temporal muito grande, não. Em relação ao outro homicídio que o senhor, que o acusado respondeu, foi condenado, o senhor participou de alguma diligência? Não. Em relação ao Rodrigo? Não. Não, outras ocorrências, sim. Mas homicídio, sim. Em relação à situação de tráfico de drogas, ele é um sujeito que é conhecido lá por traficar essa droga, por ser talvez o principal sujeito ali? Então, segundo informações, era um que traficava. Mas aí não tem como distinguir se era o principal ou não, mas era um dos. É um dos. Tá. E em relação ao José? O José era mais usuário. Mais usuário? A questão dele era usuário. Tem informações aqui, né, no procedimento, que vem da Polícia Civil, não sei se o senhor vai ter conhecimento, de que já haveriam essa desavença anterior entre eles aí, motivada por essa questão de não pagamento de drogas. Isso é confirmado pelas pessoas? A informação que tivemos foi que na semana eles tiveram um desentendimento, né? E o Zé Roberto tomou um tapa no rosto. E no dia do fato, a informação que nós tivemos é que eles haviam se desentendido por 13 momentos, mas não souberam dizer quais momentos, horário, nem nada. Simplesmente no dia do fato, como nós obtivemos. O senhor consegue, em relação à linha do tempo aqui, iniciou naquele dia a questão de que o José estaria com essa né? Estaria transitando ali pela rua com esse objeto, correto? Tá. Essas informações eram de que este horário seria lá por volta do meio-dia. Isso. Tá.
Os senhores devem ter chegado lá no local do fato por volta das 18 horas. Doutor, eu não sei o horário exato. Foi após a morte, né? Foi após a morte, é. Mais ou menos isso aí. consta que a morte teria ocorrido lá por volta de 17. Pois O é. senhor chegou posterior Sim. lá. O senhor sabe me dizer o momento do dia, a hora do dia, aproximadamente, o período, talvez, né? A hora exata a gente não vai saber, mas se foi. Vamos segmentar aqui a parte da tarde, então. Vamos do meio-dia, 3, 6, né? Eu acredito que O senhor teve conhecimento acerca desse povo, temos que ir para povoado lá. exatamente, como nós assumimos o serviço às 16, aí estávamos em patrulhamento dentro, Frei Gaspar. Aí o Saimbeiro me ligou e a gente foi e diligenciou até o distrito, né? Chegando lá já havia ocorrido. Mas o fato, eu acredito que foi exatamente dentro aí dessas, até as 18 horas que ocorreu. Eu pergunto porque, assim, me parece, pode soar estranho a polícia demorou muito para chegar no lugar, que a denúncia era do meio-dia. Mas, de fato, os senhores, a partir do momento que os senhores tiveram conhecimento da situação, os senhores já foram. Isso, Não exatamente. teve, assim, um lapso, vamos Não. aqui, lá deve estar tranquilo. Não. Não, já partimos, ainda mais que situar, mas então a gente tem uma Aham, preocupação muito grande. aham, aham. Certo. Em relação à Lucinéia, ela nega posteriormente, em depoimento em juízo, que tenha conversado com o senhor. Ela fala que não. Mas aqui eu pergunto aí para o senhor, até porque o senhor aqui tem a obrigação de dizer a verdade, sob pena aí de responder por falso testemunho. Inclusive, é o Ministério Público quem faz o controle externo da atividade policial e em qualquer situação que eu vislumbre eu posso representar por isso, né? Então, eu acho importante a gente mencionar aqui, em relação a isso, ela disse que o senhor, a sua versão, mas o senhor presta depoimento sobre o compromisso de dizer a verdade, além de mais, teria fé pública, né? O senhor confirma que conversou com ela, que ela te repassou esse... Perfeitamente. E no momento, hoje o sargento Pires estava comigo, no momento em que eu conversava com ela. Mas eu entendo, eu fico porque ela teme, eu entendo perfeitamente. Certo. O senhor prestou esse compromisso de dizer a verdade na delegacia, correto? Correto. O senhor foi ouvido pelo Ministério Público, se não me engano, pela doutora Jarlene, foi ou não? Eu não recordo. Não recordo, tá. E aqui em juízo foi ouvido na última situação, no primeira fase do júri, correto? Eu também não recordo. Mas eu sei que eu fui ouvido várias partes. Sim. Todas elas são compromisso de dizer a verdade, correto? Não, sim, sim. Certo. Da minha Não parte, toda vez que eu venho aqui, mas é toda coisa. então, para. Tá ótimo, obrigado. Doutora, Bom dia, tudo bem? O senhor disse que vocês tomaram conhecimento que por volta de meio-dia, José Roberto estava armado com essa espingarda, que caiu aqui no momento. E o senhor pegou serviço às 16 horas. No horário de meio-dia até às 16 horas, Frei Gaspar ficou sem policiamento? Sem policiamento. Nós não temos efetivos suficientes. Perfeitamente. Então, esse período vocês ficaram sem policiamento? É. Não existe. Então, se o crime tivesse ocorrido nesse intervalo de 2 horas, não teria policiamento. Aí, policiamento de serviço no horário não teria, mas quando ocorre algo, ocorrências, o pessoal liga para a gente ou liga para aqui para Itambacuri, nós antecipamos o público. Tá? O senhor estava, quando o senhor pegou o serviço, o senhor estava ali em Frei Gaspar ou Cachoeira? Frei Gaspar. De Frei Gaspar a Cachoeira, quanto tempo? São aproximadamente entre 18 quilômetros, a distância. Estrada. Está mais ou menos quanto tempo, aproximadamente? Doutora, para falar a verdade, assim, tem aqui de 40 minutos, 50, dependendo da estrada. Estrada, sim, senhora. Então, vocês tomaram conhecimento por volta das 16 horas? Não, nós assumimos serviço às 16 horas. Que horas que vocês tomaram conhecimento dessa área? Eu já não recordo. Aí foi aí que eu recebi a ligação do Tambacuri, da companhia, informando o fato. Chegando lá, eu quem informei, aí eu fiquei sabendo, nós deparamos com a situação, aí eu fui informar que o fato havia ocorrido por volta de meio-dia e que havia ocorrido um homicídio. Tá. Então, quem tomou informação de que José Roberto estava armado
por volta do meio-dia, foi em Tambacuri, não foi? Não Foi foi. em Tambacuri. Ligaram para ir em Tambacuri. Ligado em Tambacuri. Tambacuri não mandou nenhuma viatura imediatamente para lá. Não, mas ligaram, foi à tarde também, não foi ao meio-dia, não. Eu que cheguei na região, no distrito, tomei conhecimento que o fato havia ocorrido meio-dia. Aí eu informei. É isso. Então, assim que ligaram para Tambacuri me ligou e nós partimos. O senhor disse que o senhor chegou a conversar com a Lucinéia no dia dos fatos e que ela falou, mencionou para o senhor, esses relatos que o senhor já mencionou aqui, mas por 2 vezes ela veio tanto na polícia e retornou o depoimento dela, por isso que o senhor já tem conhecimento de que ela não presenciou os fatos, que ela estava dentro de casa com os filhos. Foi feita também uma acariação via judicial, não sei se foi com o senhor, se foi com outro policial que estava com a cabeça batata, Não, eu estava com com a cabeça sobrado do ouvido. Então, foi com o senhor. Existe no PJE Mídia uma audiência onde o senhor foi de novo interrogado, foi feita uma acariação entre o senhor e ela. A acariação é quando coloca duas testemunhas, uma está dizendo uma versão, outra está dizendo outra versão. Nessa acariação, o senhor manteve e a dona Lucinéia também manteve, que consta nos autos. Inclusive, ela fala que não teme Almstone. O senhor chegou a ouvir Lucinéia falando sobre isso, quando fez a cariação? Ela, no momento lá, nós conversamos com ela, ela... Não, eu estou... Desculpa, acho que o senhor não entendeu. Me perdoe, me interromper. No momento da cariação, da audiência, onde o senhor estava, videoconferência, e a Lucinéia estava presente, em juízo, tá? O senhor ouviu ela falando que não teme pelo Almstone? Não tinha medo do Almstone? Não, senhora. O senhor não ouviu? Então, a cariação foi feita de forma separada. Ouviu o senhor primeiro e depois ouviu ela. Eu não recordo que eu ouvi, não, porque ela falou não tem. Aqui no processo, depois eu vou levar os conhecimentos do senhor jurado. O senhor disse que ele é temido por várias ocorrências. O senhor tem conhecimento da ficha de antecedente criminal de Almstone? Sim, tem uma ocorrência lá de lesão corporal, ameaça, várias, lesão corporal, ameaça, dano, rixa. Só por questão aqui de curiosidade, também para que fique registrado no júri, e diante da ampla defesa contraditória, no resguardar, eu estou aqui com a ficha de antecedente criminal de Almstone. Tem um enquadramento pelo artigo 147, Código Penal. 147, você sabe dizer que artigo é esse? No momento, não sabe. No momento, agora não sabe. Crime de ameaça. Houve uma outra homologação pela lei 11.346, que é a lei de drogas. Acredito que seja algum uso. O senhor tem conhecimento que ele era usuário de drogas? Também, não sabe. Ele era usuário de drogas, Almstone. Sim, sim. Teve uma outra situação também contra uma vítima chamada Fernando, né? Até que ele foi a julgamento, foi condenado, pelo qual ele paga a pena. Esse o senhor tem conhecimento. Eu tenho conhecimento. E também por esse ato que está hoje sendo investigado. Então, essas são as passagens que constam aqui em desfavor de Almstone. Tá? Agora, a ficha de antecedente criminal por acusado, aliás, perdão, da vítima, o senhor José Roberto Nunes de Oliveira. O senhor tem conhecimento dessa ficha criminal Eu dele? sei que ele tem diversas passagens também. Né? Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 folhas de antecedente criminal da vítima. A vítima era uma pessoa problemática, policial? Ele era usuário, né? Usuário, fazia uso de bebida alcoólica, droga e tal. Só era usuário? Ele era usuário, eu tenho lá no meu sistema reto. Fazia uso de droga, fazia uso de álcool, envolvia em confusões também, né? No município. O senhor tem conhecimento que ele já cometeu um homicídio? Sim, senhor. O senhor tem conhecimento de que ele já praticou lesões corporais? Sim, senhora. Condenado por outras lesões corporais?
Tem outro também, outro homicídio, o senhor tem conhecimento disso? De uma eu sei. Eu citei uma, não, senhora. O senhor tem conhecimento de que ele também ameaçava pessoas? Sim, Essas pessoas eram sempre Augusto ou tinha outras pessoas, ou eram outras vítimas também? não. Tem. A senhora fala as pessoas de ameaça, pô, José Roberto? Esses crimes que ele cometeu eram só contra Augusto ou contra as outras pessoas também? Eles tinham a contenda deles, né? Mas só que até então ele tinha problema com as pessoas. Outras pessoas. O senhor, como policial ostensivo, e acredito, né, que tem apesar do baixo efetivo que vocês têm, né, trabalhado até mais do que lhe é devido, e acho até injusto, né? Tá aqui meu respeito e minha admiração pelo trabalho do senhor. Lá naquela região, o senhor tomou conhecimento que no mesmo mês que ele foi assassinado, ele tentou ceifar a vida por 2 vezes o enteado dele, o Washington, um com a foice e um outro com disparo de arma de fogo? Tomamos conhecimento. Ele tentou 2 vezes contra o enteado dele. Eu recordo essas ocorrências, sim, senhora. Eu recordo essas ocorrências. Sim, senhora. Outra pergunta que eu tenho que fazer para o senhor. O senhor chegou a conversar com a testemunha, o Arlan? Perfeitamente. O que o Arlan disse para o senhor? Você recorda? Ele falou o seguinte, que eles simplesmente que ele cumprimentou o José Roberto. Né? Ele falou lá na casa dele, ele cumprimentou o José Roberto. E então logo o Paulo chamou o José Roberto, aí ele saiu e foi para a casa dele. E depois ele tomou conhecimento do fato. Ele cumprimentou, então, José Roberto na casa do José Roberto? Não, na rua, no local do fato. Tá. E ele deixou os dois conversando e seguiu o caminho. Ele foi para a casa dele, a informação não foi essa. Outra pergunta que eu tenho que fazer para o senhor. O horário que ele disse para o senhor era horário de noite, era horário de dia? Ele disse para o senhor o horário que era isso, estava no dia? Porque que nos autos consta que era por volta de 5h30 da tarde. Ainda era dia? Eu não recordo. Não se recorda. É que a gente ficou aguardando perícias, voltou, né? Aí eu fui fazer o contato com o senhor, hoje é major, o capitão Charles, aqui na CIA, deslocou para lá com a equipe, né? O sargento Almeida, o sargento do Limar, que foi sargento, e o Caldas. Tá. Só estavam vocês 3 como policiais lá naquela localidade, naquele momento. Isso, somente. Tá. Quando vocês chegaram, a vítima já estava em óbito? Segundo a enfermeira, a senhora Maria Aparecida, filha de Branca, se encontrava em óbito. E aí, ao invés de vocês tentarem ir atrás do suposto autor, vocês foram atrás da residência da vítima? Eu não entendi essa dinâmica. Esclarece, por gentileza. Não, nós isolamos o local do fato, acionamos a perícia, eu fiz contato aqui em Tambacuri, e em seguida, depois que chegou a perícia, que fez todos os trabalhos, o senhor capitão Charles aqui também chegaram, aí nós ali já estávamos ouvindo as pessoas, e nós saímos de diligência para localizar, né, o autor. Assim que vocês chegaram no local, vocês tomaram conhecimento de quem era o autor do homicídio? Que nós procurávamos o José Roberto. Aí nós seguimos, né, o alto da torre e chegando lá, vimos a situação e conversando com um e com o outro, mas aí eu só tomei conhecimento de quem seria o suposto autor através da senhora Lucinete. Foi no mesmo instante que vocês chegaram lá. Momento, né? Nós conversamos com um e conversamos com outro. Vocês, na intenção de ir no falso mais imediato do autor, vocês preferiram ficar lá aguardando com a vítima, que já estava em óbito, do que ir até atrás do autor? É que, na verdade, nós éramos em número de 3. Não pode deixar um policial só em cena. Não pode deixar. Nós não podemos deixar. Aí, fizemos contato com a Itambacuri e acionou a perícia e o senhor capitão deslocou. E aí chegou no clínica federal. O senhor capitão Charles é aqui. Você sobe na casa de Almoscone? Fomos na casa da mãe, que mora, né? Não sei se tem lá. A cidade é muito pequena, não é? É um distrito, na casa. Policial. Somos com várias ruas, é um distrito bem grande. Aí nós estivemos na casa dos avós, estivemos na Boa Ventura, que supostamente tinha a sogra dele morava lá, né? Estivemos depois, eu e o seu capitão
Quer ver? Quando os Tobias, onde mora um amigo. Nós procuramos na região toda, né? Mas não acharam nenhuma vestimenta com fluxo de sangue, acharam algum, nem a faca que foi supostamente usada, nada. Não encontramos. Tá. Pelos respingos lá, tipo, não sei se foi, se você chegou a observar isso, que a perícia fala que ele levou um golpe nas costas, depois caminhou mais um pouco e depois foi golpeado novamente a vítima. Tinha pegadas, tinha marcas de sangue de quem golpeou ele, pingos, respingos, dando a direção para onde teria ido? Não tinha marca de sangue, não acordo, sim, senhora. Só junto ao corpo, mas não tinha para onde supostamente o autor teria se deslocado, qual direção ele teria se deslocado. Não, Não marcas dá. de sangue, mas não está pagando. Tá. A vítima morava, você disse que é aproximadamente 1 quilômetro do local dos fatos. Eu acredito nisso. E o autor, ele morava aproximadamente a quanto tempo de distância do local dos fatos? Você sabe? Você Não é tão longe também, não. não é tão longe. Tá. Mas é aproximadamente 1 quilômetro, sabe? Você Não, acredito que não. não. Acredito que não. A cachoeira lá, o distrito lá, ele é um local de fácil para ver um trabalho ostensivo, para cercar, para tentar pegar com mais rapidez um acusado num crime desse, nessa Não. situação? Não é não. Lá é muito difícil, porque tem várias saídas para Boaventura, Cibrão, Barra, Boaventura, Itambacuri. Foi comunicado a esses policiais sobre a suposta fuga de Alstone? Foi feita comunicação de que tinha um autor, um suposto autor de um homicídio em fuga, lá, para que a polícia pudesse fazer um trabalho ostensivo de tentar cercar as cidades, tentar cercar as saídas, alguma coisa do tipo policial? Na verdade, a informação que tão logo ocorreu o fato, saiu do local. Aí não mais nos foi informado assim, o local, a direção. E aí, coube a nós, a gente está procurando, diligenciando para ver se localizava. Aqui falam, mais ou menos, que os fatos ocorreram por volta das 17 horas e 20 minutos, narra no boletim de ocorrência do senhor Convênios. E aproximadamente qual o horário que o senhor chegou no local? É o que eu falei, na hora que nós tomamos conhecimento da ligação, da prestaria, uma amiga pública, nós diligenciamos. Mas é uma distância quase que 18 km, só lugar. Estrada chão ruim, então tem tempo. Aí eu consigo. Para falar com exatidão. Só para ficar registrado, se eu já fiz essa pergunta, desculpa, se tiver feito, se eu também puder responder, desculpa. O José Roberto, ele tinha outros desafetos, então, sem ser Alstone, diante da extensa ficha criminal dele. Não, vez e outra, tinha brigas, discussões entre ele e outras pessoas lá. Eu estou satisfeita, não tem mais perguntas, agradeço. Jurados, tem perguntas? Muito obrigado, senhor está dispensado. Sou o Arlan Ferreira de Oliveira. Bom dia, sou o Arlan. O senhor é parente, amigo ou inimigo do Almistone Luiz dos Santos ou do Zé Roberto Nunes de Oliveira? Não? Tem algo que eu peço ao senhor dizer a verdade. Não? Então eu vou tomar o compromisso do senhor. O senhor tem que dizer a verdade, tem que responder tudo que for perguntado para o senhor. Não pode mentir, não pode esconder nada. Se não souber responder o que for perguntado para o senhor vai dizer que não sabe. Mas se mentir ou esconder alguma coisa, pode vir a responder por falso testemunho e ser preso por isso, tá bom? O senhor pediu que o depoimento fosse prestado longe da presença do acusado? Isso porque o senhor o teme? Não tem medo dele? E por que o senhor pediu para que não prestasse depoimento na presença dele? Pode explicar. Sem explicar. Ok. Nós temos aqui um depoimento que o senhor prestou. Tem do fórum também, né? Sim. Nós vamos ler os depoimentos que o senhor já prestou no caso. Escuta com atenção, por favor. Pausar a gravação. Confirma os depoimentos que o senhor já prestou? O senhor se recorda do dia que o senhor prestou depoimento aqui no fórum? Recorda? Nesse dia aí? Dia? O acusado estava presente no momento que o senhor depôs ou não?
Também não estava. No momento em que o senhor falou que os encontrou em determinado local, depois seguiu para casa, e esse local fica mais ou menos 100 metros de onde a vítima morreu. No local, o senhor esteve com os dois. É isso mesmo? Os dois estavam conversando normal? Conversando normal com o discípulo. Não tinha sinais de animosidade ali, não. A vítima, o senhor se recorda se a vítima carregava uma espingarda? Não carregava. Não. Ok. É isso. Doutor, Bem, Wesley. Você estava na rua, tinha dado um alô ali para o José, é isso? Aí nesse momento que você estava ali, passou o Homem Stone, é isso? Tá. Junto com o Homem Stone, tinha mais alguém ali? Só o Homem Stone junto. Só ele, só ele. Tá. Aí, beleza. O Homem Stone chamou pelo José, falou, vamos conversar? Tá. E a partir desse momento, o que aconteceu? Você acompanhou eles, mas você foi embora? Fui embora. Você foi embora. Tá. Você sabe se eles foram na direção, ali, no sentido de onde que aconteceu o crime, onde o corpo foi encontrado? Para os lados? Você não sabe se eles foram para esse lado. Tá. Você não acompanhou eles para o mesmo lado, você foi para o lado oposto. É isso? Aham. Certo. Tem mais perguntas? doutora, Sobre o água, tudo bem. Só para fim de esclarecimento aqui, o senhor não tem a vítima. O senhor não tem medo da vítima, não história. do acusado. Do acusado, não história. Você não tem medo. Tá? O senhor conhecia ambos na época? O senhor conhecia os dois na época? Sim. O senhor sabe dizer se Homem Stone era uma pessoa perigosa? O senhor nunca foi. E tomou conhecimento se ele era uma pessoa perigosa lá na cidade? Não? E a vítima? Também não. O senhor tomou conhecimento que a vítima, no dia dos fatos, estava armada? Estava, não? Mais cedo ela não estava armada, o senhor não tomou conhecimento de que volta do meio-dia ela estava apontando uma espingarda que está atrás ali? Não tomou conhecimento. O senhor e a dona Lucinéia são praticamente as duas testemunhas, eu não vou dizer o lado, porque vocês não presenciaram os fatos, mas são as duas testemunhas mais próximas do momento do suposto ocorrido da morte do senhor José Roberto. Tá? O senhor disse para o promotor que quando os dois conversaram, eles não estavam com ânimos alterados, eles se cumprimentavam numa boa, não foi? Só chamou para conversar e eu pude sair do local. Saiu do local, mas estava tudo bem, tudo tranquilo, um cumprimentou o outro. Tá. Aí o senhor saiu do local e eles continuaram no mesmo local? Continuaram conversando. O senhor disse que foi 16h30, aproximadamente, quando o senhor encontrou com os dois. E os fatos relatam que a morte teria ocorrido por volta de 17 e pouco, quase uma hora depois. O senhor ou outras pessoas, o senhor deve ser que não chegou a passar, mas o senhor teve conhecimento que a rua era uma rua movimentada e que poderia ter passado outras pessoas? Lá não é muito movimentado. Mas passa pessoas na rua? Passa. Na rua, onde o corpo foi encontrado, tinha moradores? Tem casa, tem moradores. Tem casa, tem luz, tem moradores. Se a vítima tivesse dado um grito, teria possibilidade de alguém ouvir por ter moradores na rua? Tem casa dos dois lados. Então teria ouvido. Se eles tivessem entrado numa discussão calorosa, alguma coisa, certamente teria ouvido, porque tem casa dos dois lados. O senhor disse que não viu a vítima com nenhuma arma. E o senhor Armstrong, você recorda da vestimenta dele? Também nada. Nenhum volume de cintura, nem nada. Ele estava de bermuda, de calça, sabe? De bermuda.
camiseta mais grossa, social, camiseta regata, camisa normal. Se ele tivesse mesmo que fosse uma arma, daria para eu ter uma noção na cintura dele assim, perceber, produtida? Tá. Além do senhor, você chegou a ver a dona Lucinéia próximo do local? Não viu. Viu mais alguma outra testemunha passando pela rua? Não. O senhor tomou conhecimento se a vítima teria tentado ceifar a vida do seu enteado Washington dias depois? Aliás, antes, dias anteriores? Não tem conhecimento. Cachoeira é muito pequena, não é? Tudo que acontece, todo mundo fica sabendo, ou não? Mas é pela rede social, não tem sabendo das coisas. Vocês ficam sabendo? O senhor Arlan, eu estou muito satisfeito com o depoimento do senhor e agradeço imensamente por ter colaborado com a justiça. Jurado, tem perguntas? Sou o Alan, nós vamos encerrar seu depoimento. Muito obrigado, boa tarde. Olídia Borges dos Santos. Bom dia, senhora Olídia. Nós estamos aqui para ouvir a senhora, foi arrolada como testemunha desse processo. A senhora é parente, amiga ou inimiga do Alma Stone Luiz dos Santos e da vítima José Roberto Nunes de Oliveira? Morava mais dele, mas na época ele estava morando mais dele. A senhora foi companheira, mas isso não atrapalha a senhora dizer a verdade? Então eu vou tomar seu compromisso. A senhora foi compromissada na outra vez também. Tem que falar a verdade, não pode mentir nem esconder nada. Se fizer isso, pode vir a responder com falso testemunho. Tá bom? Temos depoimentos que a senhora prestou. Vamos ler para a senhora. Escuta com atenção. Vou pausar a gravação. Confirma o depoimento? Ok. Doutor. Bom dia, senhora Olívia. Tudo bem? Tudo bem. A senhora já teve aí, tem informação aqui que a senhora já foi amaziada com o José, né? Aí a senhora mencionou também que essa relação com ele tinha algumas conturbações, algumas discussões. Ele tinha vício em drogas? Sim, exato. Ele usava drogas. E era por esse motivo que ele brigava com você? Por esse motivo, eu chegava de casa, batia em mim na estrada, Aham. e se encontrava com esse cara. Aham. Entendi. Tá. E lá naquele dia, essa questão, você sabe se ele comprava drogas do Alstone? Eu não sei se ele estou um dia. Não sabe se o Alstone vendia? Não sei. Aham. Porque eles andavam juntos, eu não sei se ele Eles andavam juntos. Quando ele estava de boa, eles andavam juntos. Aham. Era amigo lá dentro da cachoeira. Aham. Entendi. Mas aí depois eles, quando não estavam de boa, eles discutiram. Isso você ficava sabendo por ter visto ou por Não, ver? eu estava sabendo que eles discutiam boca do velho. Aham. Ele não deixava eu sair de casa, eu ficava mais era presa. Aham. Entendi. Lá também você menciona que logo depois que aconteceu o crime lá, e aí o pessoal começou a falar as coisas, né? A vizinhança começou a comentar, que a Rosa comentou com você que teria sido o Alma Stone que matou o José, é isso? E ela falou assim, olha, então falando que matou o Beto. Como que ela disse? Ela falou, vem aqui correndo que eles matou o Beto. Que o Alma Stone matou o José. Mas ela não explicou que era o Stone, ela falou que tinha matado ele. Ah, tá. Eu estava mexendo com escova no cabelo e ela falou. Ela não mencionou que era o Alma Stone. Não, ela não mencionou que era o Stone. Ela só falou que mataram o Beto. Ela falou, matou o Beto ali. Eu falei, não, já ali perto do caminho. Aham. Tá. Nesse horário que você viu o Alma Stone correndo, Eu virei, eu estava sentada assim, ele passou, eu virei as fotos. Falei, ô Marcos, não pode parar com o meu cabelo. Então o Stone passou ali, não aconteceu nada de presta. Aí ele ele, passou e foi embora. ele passou correndo assim, tipo, ou andando tranquilo? Só andando tranquilo. Andando. Mas por que você achou que ele tinha feito alguma coisa ali? Você falou para parar o. Porque quando ele foi subir, a mulher desceu e me chamou. Olha, já tem tantos metros ali na rua falando.
E eu estou em Mato Aberto. Ah, tá. Ah, então a mulher falou para você que Eu tava- as pessoas dizem que foi ele. É, Aham. Tá. Essa questão que a senhora disse assim, que ele ser temido ali, que o pessoal tem receio do dono do lá no povoado. aí eu Sério? eu já tive que ter medo, não. Mesmo? Tá bom. Dá para dizer assim que os dois ali, os dois, tanto José quanto o Dom Antônio, não eram muito bem. Os dois eram, assim, o pessoal já olha com respeito. Beleza, só isso. Doutora, Tá, minha tia. Ah, tá. Tá, não, aqui, pela... Tô adiantando o almoço. Dona Lídia, pelo que eu ouvi do depoimento da senhora, a senhora era uma esposa praticamente vítima de violência doméstica, né? Que a senhora sofria muito com o marido. O seu marido era muito agressivo, ele te agredia, ele te batia. Não tinha demais, era só sair para rua e beber, e chegando em casa, e chegava, eles falavam, muitas vezes ele chegou em casa, jogou minhas panelas de comida fora. Os tipos de agressão que fazia com a senhora era de dar lesão na senhora, de quebrar dente, de dar soco. Que tipo de agressões você dava quando você... Se uma vez você bate de corrente, de pegar papão, corrente grossa, doutora, só explica a relevância desse fato com o que nós estamos apurando aqui, que a senhora está desviando, já tem até decisão judicial superior que determina que, assim, a questão da vítima a posição da vítima tem que ser preservada. Nós estamos revitimizando aqui, então eu peço que a senhora só explique por que a senhora está indo nessa linha. Eu estou explicando para saber como é o comportamento da vítima, uma vez para saber o tipo de pessoa que era a vítima, tanto como esposo, e também para saber como ele era na sociedade. Tá, então, assim, isso aí tem... Eu vou explicar as minhas perguntas, não vem ao caso, excelência. Então, diante desse comportamento agressivo da vítima, além da senhora, ele tinha um comportamento agressivo com outras pessoas? não, a gente prova mais. Era gente boa. Só comigo. A senhora tinha um filho chamado Washington? Só tem um filho chamado Washington? Esse menino. Tá. A vítima já tentou contra a vida do Washington uma vez? Há relato que no mesmo mês que ele faleceu, ele tentou 2 vezes contra o Washington. Uma vez só, ele ficou na esquina da parede, esperando justamente a Mistone passar para matar o Mistone, com a espingarda. Só que a Mistone não passou, quando chegou foi o menino. Ele foi e tentou contra o Washington. Ele tinha desafeto também contra o Washington? Não. Ele tinha desafeto com outras pessoas? Também não. Também não. Pela ficha criminal dele aqui, o seu ex-marido, ele era ele tinha muito problema com a justiça, né? Tinha outras pessoas também que ele criava problema na rua, em bares, quando bebia, alguma coisa do tipo. Fazia muita confusão. Muita confusão. A senhora disse isso no seu depoimento, que ele criava muito comportamento dele, que ele criava muito problema com outras pessoas. A senhora confirma? A senhora disse que conheceu Almistone desde criança. Nasceu e cresceu perto da minha casa. Nasceu e cresceu. Tá. No dia dos fatos, a senhora estava arrumando o cabelo. A senhora disse que viu Almistone passando. Não foi correndo, você disse que o promotor que passou andando. Foi. A senhora teve um pressentimento ruim e parou de mexer no cabelo e logo em seguida também já veio a população gritando. A Almistone estava com alguma coisa na mão, algum objeto na mão. A senhora deu para ver se a Almistone estava sujo de sangue, alguma coisa do Não me deu para ver também, porque veio que ele passou. Ele passou. Tá. A senhora tinha um relacionamento com a Almistone? Não. Sempre foi lá dentro da minha casa. Eles eram amigos, eles frequentavam a sua casa. Ele frequentava a minha casa. Eles eram amigos. Tá. Então, a senhora disse o seguinte, que tanto a Rosa quanto a senhora estavam dentro de casa no momento dos fatos.
É que quando acontece uma coisa, é muito importante, né? Mas no momento dos fatos, ninguém estava lá para ver. Não, eu não vi, quando eu saí, ele estava lá no chão. Era perto da casa da senhora, onde aconteceu? Minha casa assim, e perto de você. É uma rua de trás ou uma Uma rua de trás. Então, é uma rua paralela. Aconteceu o fato aqui na outra rua. Nessa rua, onde foi encontrado o corpo do ex-cônjuge da senhora, tá? Me fala uma coisa. Tinha moradores nessa rua? Tinha casa nessas ruas? Tinha casa, Quem estava dentro de casa? ninguém estava na estrada. Tá. É uma rua iluminada. Uma rua iluminada. A cidade não é muito grande, o local lá parece que é pequenininho. Tá? Se tivesse alguém gritando, socorro, alguma coisa, certamente daria para ouvir pelo horário, você findar o carro. Mas em casa não dava, não. Na sua casa não, mas na rua lá onde foi apontado, dava para ouvir. A senhora, pelo que a senhora tanto conhecia o seu ex-marido e o Almo Stone desde criança, a senhora ouviu dizer por populares por que supostamente Almo Stone teria tirado a vida do seu marido? Não viu. A senhora só não sabe, não saberia, não chegou a um momento algum ouvir isso, nem com populares, conversa entre vizinhos, porque a cidade pequena rola muita conversa, né? Esses negócios. Não ouviu. Chegou alguma outra pessoa a mencionar para a senhora a possibilidade de ser outras pessoas que poderiam ter tirado a vida do seu marido, seu ex-marido, sem ser Almo Stone? Não, eu não posso falar porque ele estava dentro de casa, né? Ele estava lá para rua fora. Eu não posso falar. Nem foi a missão. Não. Mas lá, a pergunta que eu fiz para a senhora é a seguinte: lá no meio do povoado, depois que passou esse calor, essa situação toda, começa uma conversa aqui, investigação ali, aquele bafafá todo, surgiu algum outro nome, alguma outra pessoa que poderia ser ceifada a vida do seu ex-marido, uma vez que ele era bem conflituoso? Conversa ligada. Ficou encerrado o assunto. Mas ficou falando por muito tempo que era Almo Stone, ou o assunto encerrou e acabou? Acabou. Eu estou satisfeita. Tá? Muito obrigada. Só um instante. Os jurados têm perguntas? Agora a senhora está dispensada. Senhora Rosa Pereira Barbosa, bom dia. A senhora é parente, amiga ou inimiga do Almo Stone Luiz dos Santos ou do José Roberto Nunes de Oliveira? Amiga distante? Tem alguma coisa que impeça de a senhora dizer a verdade? Não? Então eu vou tomar o compromisso da senhora, tem que falar a verdade, não pode mentir, não pode esconder nada. Se não souber responder as perguntas, a senhora nos fala que não sabe, mas mentindo ou escondendo alguma coisa, pode vir a responder por falso testemunho e ser presa por isso, tá bom? Tem depoimentos que a senhora já prestou? A senhora já esteve na delegacia e aqui no fórum, não é isso? Nós vamos ler o que a senhora disse, escuta aí, vê se está certo. Pausar a gravação. Confirme? Ok. Doutor. Rosa, bom dia, tudo bem? Quando a senhora viu lá o Almo Stone passando na frente da sua residência, você diz, na sua casa, é isso? Você lembra que você passou andando, correndo? Anda pressa, né? Com pressa, andando com pressa. Isso foi assim, lá no mesmo... Foi antes de saberem que que momento que foi isso? Foi depois do crime? Depois, Ou depois já teve a senhora já estava? Tá. O pessoal lá fala assim, o Beto morreu. O pessoal fala assim, quem que teria sido o autor dessa morte? Fala que é uma história, o pessoal assim, não fala. Mas aqui, a senhora, aqui nos seus depoimentos, a senhora falou assim,
que o pessoal estava comentando. No dia que matou ele. No dia. No dia que estava com ele. Daquele tipo assim, aconteceu um fato lá. Aconteceu o fato. Aí o pessoal, o sonho matou. Aí, Tá, foi isso, pessoal, na hora. a hora lá, né? Alguém falou assim, foi o Zé Fulano que matou. Não, Falou foi o terceiro. Não, no dia lá, né? que no falou. dia. Enfim. Tá bom, não tem mais pergunta. Doutora, Dia, dona Moça, tudo bem? Olha, dona Moça, só para ficar claro que entender, a senhora disse que mora perto do local. O local, no caso, foi onde o Beto foi assassinado, é isso? Mais pra cima, né? Mais para cima é outra rua. Outra rua. Tá. Quando a senhora disse também para o promotor de justiça que o Almstone passou depois que a senhora já tinha tido conhecimento que o Beto tinha falecido. Depois que ele passou. Foi antes, não, foi depois. Tá. A rua da residência do Almstone, para ir para a residência do Almstone, tem que passar na rua da senhora. Tem que passar. Qualquer outro lugar que ele tivesse, ele teria então que passar por aquela rua. Não teria como ele fazer outro trajeto. Tá. Tinha pessoas, quando a senhora chegou no local, tinha muitos curiosos lá, tinha outras pessoas populares lá perto da esfera. Tinha muita gente. Tá. E as pessoas que estavam falando que o Almstone havia matado o Beto, as pessoas estavam falando porque alguém falou assim, eu vi o Almstone matando Beto, ou foram só aqueles burburinhos, aquelas conversas, desculpa a expressão, só conversas aleatórias. Tá. Só a senhora como moradora da Cachoeira, que é uma cidade pequena, a senhora teve alguém, em algum momento, chegou ao conhecimento da senhora que uma pessoa falou assim, eu vi que foi Almstone que matou o Beto. Eu tenho conhecimento, eu tenho certeza que foi Almstone que matou o Beto. Não, momento algum. Momento algum. A senhora tem medo do Almstone? Não tem medo? Ele é uma pessoa que é bravo na cidade, que é violento, que é agressivo na cidade? Não, eu sei. Não. Há quanto tempo a senhora conhecia o Almstone? Eu conheci a pessoa pequena, né? Mas aí eu mudei, né? Para a rua ficar na roça, né? Aí depois que eu cheguei na rua, mudou para outra, né? Mas depois de muito tempo. Tá. Com relação à vítima, existe aqui, a gente chama de ficha de antecedência criminal dela. Ela tem muitas passagens. A senhora sabia se ela era uma pessoa violenta? Não sei dizer. A senhora sabia se ela tinha desentendimentos com a esposa? Porque a senhora era muito amiga da esposa dele, a ex-mulher dele, a senhora Olídia, que saiu daqui. A senhora sabia se ele tinha desentendimento com a mulher dele? Não sei. Eu quase não ia na casa dela. Quase não ia na casa dele. A senhora tomou conhecimento lá naquelas conversas, sempre sobre cidade sempre pequena, que naquele mesmo mês o Beto tentou matar o filho de criação da Olídia? Não sei. Não sabe. Eu estou satisfeita. Muito obrigada pelo testemunho. Só mais uma pergunta, desculpa, excelência. Só uma pergunta. A senhora, quando a senhora viu o Almstone passando, ele estava ensanguentado? Com a mão suja de sangue? Deu para a senhora ver? Não, eu não estava com sangue. Ele não estava com sangue? Não vi, não deu para ver. Não deu para ver. Tá. Mas deu para a senhora ver ele? Só deu passinho. Só ele passando. Mão, nem corpo, nem nada. Estou satisfeita. Muito obrigada. Tá? os jurados têm perguntas? A senhora está dispensada, muito obrigado. Lucinéia Ferreira Mendes? Lucinéia, bom dia. Nós estamos aqui instruindo uma ação penal aqui, em que o acusado é o Almstone Luiz dos Santos e a vítima é José Roberto Nunes de Oliveira. A senhora é parente, amiga ou inimiga deles? Não, conheço sim, mas mesmo, meu parente. Tá. Eu vou tomar seu compromisso, tem que dizer a verdade, tem que responder tudo que for perguntado para a senhora, não pode mentir, não pode esconder nada.
Se não souber responder as perguntas, a senhora diga que não sabe. Mas se mentiu, responder alguma coisa, pode vir a responder e ser preso por falso testemunho, tá bom? A senhora já prestou depoimentos tanto na delegacia quanto no Ministério Público. Nós vamos ler tudo que a senhora já falou. Vou pausar. Confirma os depoimentos? A senhora não conversou com o policial militar, o sargento Rogério, e disse ter visto o homem Stone correndo com a faca na mão. Não. Ok. Doutora. Obrigada. Dona Lucinéia, a senhora foi ouvida 3 vezes. A senhora foi ouvida perante a autoridade policial, que é um delegado de polícia, onde a senhora leu o depoimento, assinou. E conhece essa assinatura como da senhora? Foi isso. Onde foi o primeiro depoimento, onde foi dito que a senhora estava dentro de casa com seus filhos. Aham. Perante a promotora de justiça, perante um policial que foi até a sua residência, que foi lido o segundo depoimento, ele foi lá na sua residência, a senhora se recorda desse fato? Aham. E a senhora novamente falou que estava na sua residência com seus filhos, que não estava na rua, como o policial militar disse. A senhora confirma que a senhora estava na sua residência? E, de novo, perante a promotora de justiça, que foi esse último depoimento, a senhora novamente prestou o mesmo depoimento, que a senhora estava na sua residência com seus filhos, que a senhora não estava na rua, como disse o policial militar, bem como a senhora disse para o juiz aqui, que não disse isso para o policial militar. Quando a senhora tomou conhecimento, novamente eu vou perguntar para a senhora, pela 5ª vez, quando a senhora tomou conhecimento, onde a senhora estava, dona Lucinéia? Estava em casa. Na casa da senhora. O que a senhora estava fazendo, dona Lucinéia? Eu estava nos meninos, acabava de chegar do serviço, estava nos 3 meninos em casa. Aí eu fiquei sabendo pro ar, corri para ver. Correu para ver. Tá. Quando a senhora correu para ver, o local onde aconteceu os fatos, dona Lucinéia, é perto da casa da senhora? Não. Não, é uma distância de aproximadamente quantos metros, quilômetros, muito ou menos. Só para ter uma noção. Tem um quarteirão. Um quarteirão, assim, passa assim, assim. Tipo assim. Tá. Quando a senhora chegou lá, já tinha outras pessoas no local? Tinha bastante gente. Já foi bastante gente. Então, a senhora não foi a primeira pessoa a ficar no local? Não. Tá. A senhora disse também que não tem medo de John Stone. Não me fez nada. Nunca lhe fez nada. Não. Ele é uma pessoa temida, perigosa na cidade? A senhora não sabe ou não tem conhecimento? Não tem conhecimento quase assim, né? Porque nós, assim, de conversa muito perto, assim. Ele para lá e Pra cá. para cá. Tá. A vítima tem uma ficha criminal muito extensa, de várias situações. Essa vítima, ela é uma pessoa violenta, uma pessoa agressiva? Não, não chegava a esse ponto assim, não, né? Era muito inteligente. Mas sabia se tinha sentimentos quando vivia, se ganhava confusão? Assim, quase que a gente não prestava atenção, não, né? Porque aí eu trabalho também, não tenho muito tempo assim. Tá. Então, das 2 testemunhas que a polícia militar disse que estavam no local, aproximadamente, era a senhora que disse, a polícia militar disse que a senhora teria visto o Alm Stone e a vítima indo numa rua, chamada Rua Principal. Então, a senhora não viu esses fatos? Não vi, não cheguei a conversar com o policial. E não chegou a conversar com nenhum policial? Não, Tá. não me lembro, acho que não. Inclusive, foi feita uma cariação em juízo entre a senhora e o policial. O policial estava no dia na audiência, por videoconferência, com uma faixa na cabeça. A senhora se recorda desse momento? Essa audiência? Uma audiência que teve, onde o policial apareceu por vídeo, ele estava com a faixa na cabeça. Só não se recordar, não tem problema. Tá. Outra pergunta que eu vou fazer para a senhora. Só um minutinho. A casa de Alm Stone era perto do local onde a vítima foi morta? Não, ele mora bem mais embaixo. Mais embaixo? Mora bem embaixo. Bem embaixo.
E a vítima morava perto de onde residia? De onde foi morto, perdão? Não, eu morava na rua de baixo. Na rua de baixo também. O meio no meio. Tá. Depois que passou esses fatos, saiu o burburinho que os dois foram para essa rua principal, de que o Almostone teria matado o Beto. Não me lembro, não. Não se recorda. Só um minutinho, silêncio. A casa dessa rua projetada, a senhora disse que fica aproximadamente um quarteirão, é isso? Uhum. Nessa rua projetada, tem iluminação? Tem. Tem? Tinha casas lá nessa rua projetada? Casa? Casa, outras pessoas que moravam nessa rua, onde o Beto foi morto? Tem. Tem? Tinha muitas casas ou uma casa ali, outra lá? Como é que era? Tinha muitas casas lá? Tem muitas casas. Uma do lado da outra? Tem os. Tá. Se o Beto, na hora que foi assassinado, tivesse gritado, socorro, daria para alguém que estava nessas casas ouvir? Tava aí. Daria para ouvir. Eu estou satisfeita, excelência. Eu não tenho mais pergunta para você. Os jurados têm perguntas? Então nós vamos encerrar, a senhora está dispensada. Senhor Almostone, Luiz dos Santos? Sim. Bom dia. Chegou o momento do seu interrogatório, é o final da instrução do processo aqui em plenário de júri. O senhor já teve a oportunidade de receber a orientação que precisava do seu advogado? Sim. Nós vamos ler a denúncia do senhor. Ouça com atenção, por favor. Vou pausar a gravação. Senhor Almostone, ouviu bem? Sim. Esse momento do interrogatório é a oportunidade que o senhor tem de expor sua versão sobre os fatos. A intenção é fazer perguntas. O senhor não é obrigado a responder as perguntas. Parece que a sua advogada já informou que só vai responder as perguntas da defesa. É isso mesmo? Exatamente. Então, eu já vou passar a palavra para ela. A senhora, fique à vontade. Obrigada, excelência. Almostone, há quanto tempo você conhecia a vítima? Há bastante tempo. Aproximadamente. Desde meus 15 anos. Esse ano. 15 anos. Você frequentava a residência do Beto? Frequentava desde a esposa dele. E da esposa dele? Vocês tinham bons relacionamentos? Relacionamentos. Tinha algumas desavenças, algumas brigas, algumas discussões? Já teve algumas coisas entre vocês? Coisa normal, simples. Mas também resolveram no local? Ali mesmo. E mesmo. Tá. Você tinha conhecimento se o Beto tinha conflito, brigado com outras pessoas? Sim. Já presenciou alguma dessas confusões? Já conheci, sim. Em que local você presenciou? Vários. Você pode dizer o nome dessas pessoas? Não. Por que você não pode dizer o nome? Eu sou preso, né, na cadeia. Talvez tá na cadeia. Aí é embaçado, pena de morte. Tá. Então você não pode dizer o nome dessas pessoas que você já presenciou ele tendo confusão, porque senão você corre risco de morte. Exatamente. Tá. No dia dos fatos, você encontrou com o Beto? Sim. Que horas e quando foi que você encontrou e onde você encontrou com o Beto? Encontrei com ele no morro, lá no morro, nas páginas umas 4 horas, mais ou menos. O morro, esse morro, é perto de onde aconteceu o homicídio dele? Como é que É é? pé. É perto? E aí você encontrou com ele por volta das 4 horas. Como é que foi esse encontro? Ele estava perto de alguém? Tinha alguém perto? Como é que Meu foi isso? irmão estava conversando com ele. O Arla? É. Estava conversando? Tá. E aí você chegou e conversou com ele perto do Arla ou não? Não, chamei ele para conversar, para desmarcar um serviço que não tinha marcado de fazer. Vocês iam fazer um serviço Na juntos. Que tipo de segunda-feira, serviço vocês iam fazer? nós ia cavar barranco. Isso era que dia? No domingo, nós ia na segunda, mas como estava chovendo, eu chamei ele para desmarcar O fato ocorreu no domingo. no domingo. Aí você chamou ele por volta das 4 horas para desmarcar. Exatamente, porque estava chovendo. Para esperar o tempo firmar primeiro, porque nós íamos mexer com terra. Tá. Depois você chegou aí para essa rua principal com ele? Não. Não, foi ele perto mesmo que você. Chamei, conversei, como gosto de conversar muito perto dos outros, minha personalidade é essa. E fui embora para casa da minha tia, que eu fui. Da sua tia. Da minha tia. Tá. E quando foi que você tomou conhecimento sobre o falecimento do Beto? A partir de umas 6 horas da tarde, por dias de grupo de WhatsApp, já começou a aparecer foto e vídeo dele morto.
Dele morto. Ele morto. Tá. E aí, o que que aconteceu? Você fugiu, o que que você fez? Fui lá ver, presencial. Você foi lá no local dos fatos. Foi. Você esteve no local dos fatos. E aí, você esteve no local dos fatos, e aí, o que que aconteceu? Eu cheguei, deparei com ele morto, ouvi uns e outros conversando que tinha sido eu que tinha matado, com medo de ser preso ou até mesmo espancado pela população, eu fui embora para casa. Mas alguém chegou te abordar? Alguém chegou te falar alguma coisa? Não. Você ou você só Eu ouviu ouvi só que as conversinhas coração das pessoas, igual. que era você? Exatamente. Aí você foi embora. Fui embora. Ah, nesse dia, você lembra a roupa que você estava vestido, mais ou menos? Se era calça igual essa daí? Se era blusa social? Calça, blusa normal, Blusa normal? chinelo, Blusa de malha? blusa de manga. Tá. Você estava cortando, dava para você, a roupa que você estava, dava para ver se você estava com alguma faca, alguma coisa? Sim, Se você estivesse cortando, dá daria. pra ver, sim. Tá. Foram 14 facadas, né, que consta no laudo de necropsia. Você viu lá no local se tinha alguém que mostrava alguma característica com alguma mancha de sangue sem ser a vítima? Não, Não? não. Tá. Essa rua, onde você voltou, que você foi embora, a hora que você ficou sabendo que as pessoas estavam falando que era você, você pegou e foi embora em direção àquele local. Você foi para onde? Na casa da minha tia, segui reto. Você seguiu reto. Você passou na porta da casa do Beto, Na porta da casa da esposa dele. da esposa dele. Tá. Outra pergunta que eu tenho que fazer para você. Algum dia você desferiu, porque há duas versões. Uma que o Beto bateu no seu rosto. O policial fala aqui que toma conhecimento que o Beto bateu no seu rosto. E aqui tem que você bateu, deu um tapa no rosto do Beto. O Beto te deu algum tapa no rosto alguma vez? Não, Você deu algum tapa no rosto do Beto alguma vez? não sei, não dá isso. Tá. Você fez juras de morte pro Beto? Não, O Beto fez juras de morte para você? também não. Você tinha alguma razão para ceifar a vida do Beto? Algum desentendimento? Jamais. Algum problema? Jamais, nunca. Hã? Nunca. Você sempre teve bom relacionamento com ele, com a família? Ele e a esposa dele. Tá. Eu era dentro da casa dele e da esposa dele. Você era de dentro da casa dele, da esposa dele. Tá. Você teve conhecimento que naquele mesmo mês ele tentou ceifar a vida do enteado dele, Washington? Sim, 2 vezes. Uma foi com o quê? Uma foice, E a outra? uma espingarda. A espingarda. Espingarda. Tá. Ele era um homem que já foi acusado de homicídio e de outros crimes. Você tem conhecimento disso? Eu tenho conhecimento que ele tinha alguns crimes, mas não por dentro do assunto, não. Não. E Tá. Você já foi preso por qual crime? tentativa de homicídio. Estou preso na tentativa de homicídio. Só de tentativa de homicídio. Só. Tá. Você é traficante? Não. Você tem envolvimento com tráfico de drogas lá? Você faz parte de algum crime, algum grupo criminoso? Você tem amizade com outras pessoas que estão envolvidas com criminalidade lá? Não. Não. A cidade é muito pequena, o lugarejo Pequena. é pequeno. Todo mundo te conhece lá? Todo mundo me Você conhece. sempre nasceu e cresceu naquele lugar? Sempre criado. Você então só saiu de lá depois que você foi preso? Exatamente. Tem mais alguma coisa que você gostaria de dizer, que eu não te perguntei, que você gostaria de falar com o jurado? Você também é em juízo? Não, é isso mesmo. Não tem nada a declarar sobre isso, não. Tá. Só quero declarar que não tem nada a ver. Estou sendo acusado aqui de um crime que eu não cometi. Você fugiu do local dos fatos. Você não foi encontrado na sua residência nem em outras residências. Por que você fugiu? Em vez de ser preso por uma coisa que eu não cometi. Para levar quem está sentado aqui hoje. E acabou que você foi preso onde, quando você foi preso? Fui preso na rua. Na rua. Na rua. Tá. Eu estou satisfeita, Célia. Você não tem mais. Ok, nós vamos encerrar então.